primeiro lugar, gostaria de dar uma boa tarde à nossa audiência, presente e futura, da 16ª Semana Acadêmica da Filosofia do UFSM. Eu tenho certeza que, por variadas razões, o evento é um marco para o Departamento de Filosofia da UFSM, nos seus diferentes cursos, na licenciatura, no bacharelado e no programa de pós-graduação. Nós estamos hoje no 4º dia do evento e muito felizes com a participação dos professores Leonardo Feltrin Folletto e Sérgio Amadeu da Silveira aqui conosco hoje. Em nome do Departamento de Filosofia da UFSM e da Comissão de Organização da 16ª Semana Acadêmica, eu agradeço a ambos. Nós teremos 30 minutos para cada apresentação, que serão feitas em sequência, começando pelo professor Sérgio. E, ao final das palestras, dos nossos convidados, teremos 30 minutos para as perguntas e respostas. As perguntas serão selecionadas no chat da transmissão. Vocês podem ir postando lá. E o Robson, que aqui nos acompanha como nosso administrador da live, vai repassando para nós. Bom, apresentando os nossos convidados, o Leonardo Folletto é jornalista, aliás, formado aqui na UFSM, professor e pesquisador, doutor em comunicação pela URGS, trabalha com comunicação e arte digital, cultura livre e técnica política desde 2006. Professor visitante em algumas universidades, na PUC e na UX. Criou e edita o site Baixa Cultura. Eu já coloquei o link aí no YouTube para vocês. É coordenador de comunicação no Lab Cidade, da FAO, da USP, e representante no Conselho da Rede Global do Creative Commons, a partir do Creative Commons Brasil. Bom, para quem não conhece o Baixa Cultura, está aí no site, né, no chat do YouTube, o link para o site, e também coloquei o link para o site pessoal do Folletto, onde vocês vão encontrar várias aulas e material dele. O Leonardo vai nos falar sobre a tecnopolítica da circulação de notícias falsas na internet. O professor Sérgio Amadeu da Silveira é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela USP, professor associado da Universidade Federal do ABC, pesquisas e implicações técnico-políticas dos sistemas algoritmos, inteligência artificial e ativismo, as relações entre comunicação e tecnologia, sociedades de controle e privacidade e práticas colaborativas na internet, entre outros. O professor Sérgio tem vários livros publicados, eu menciono os dois que eu já tive o prazer de ler, Tudo sobre Todos, Redes Digitais, Privacidade e Venda de Dados Pessoais, e Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas. O professor Sérgio edita e apresenta um interessantíssimo podcast Tecnopolítica, que está já no episódio 74. Eu deixei ali no link também, no canal do YouTube, o link para o Tecnopolítica no YouTube. Bom, sem mais, o título da fala do professor Sérgio já coloca as cartas na mesa, a estratégia dos neorreacionários e a fake science. Sérgio e Leonardo, muito bem-vindos. A palavra está contigo, Sérgio. Prazer ouvi-lo. Bom, obrigado, Eduardo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu cumprimento o Leonardo, aí, que eu conheço já há muito tempo e que tem esse trabalho fenomenal, né, da cultura livre, do conhecimento compartilhado. E eu vou entrar nessa discussão que é extremamente relevante hoje, né, que é sobre a questão do fenômeno da desinformação, né? O fenômeno da desinformação, ele tem várias faces, né? Ele tem a face dos sites que querem se passar como jornalísticos e querem transformar mentiras em fatos que teriam ocorrido. Então, isso, em geral, é chamado de fake news. Mas a desinformação, atualmente, é um processo muito amplo, muito maior do que simplesmente a fabricação de fatos que possam descaracterizar a realidade, né? A desinformação, ela atinge um locus, um espaço que coloca em crise toda a produção do conhecimento mais avançado que se tem hoje, que ela
ela chega ao terreno da chamada ciência moderna. Né? A modernidade tinha, né, com o iluminismo principalmente, criado toda uma áurea de que tudo que existia antes não tinha luz e, portanto, eram trevas, e que a ciência, que era a aplicação da razão com especificidades do método científico, ela permitiria, a partir da racionalidade, conhecer os fenômenos da natureza. Logo, isso foi acusado de um projeto de dominação, né, humana das forças da natureza. E se nós formos avaliar bem, a ciência, sem dúvida nenhuma, é um projeto de conhecimento e efetivamente, ela serve a também uma tecnologia a partir desse conhecimento, e essa tecnologia é uma tecnologia de dominação. Né? E, por outro lado, né, a ciência trouxe uma série de novos modos de ser, novos modos de ver, ela constrói essa sociedade, ela é partícipe da construção dessa sociedade. E a ciência, ela traz muitos problemas com ela, né? E esses problemas geraram uma série de desconfianças, não sem antes ter gerado uma crença muito grande na sua infalibilidade, né? Nós tivemos toda uma filosofia positivista que está no coração da ciência, ainda tem traços fortes, domina diversas áreas do conhecimento científico, seja na sua versão mais tradicional, seja no positivismo lógico, mas, na verdade, a própria ciência, que tem embutido nela um mecanismo autocrítico, ela gerou, né, perspectivas que vêm da própria ciência, mas também do campo da filosofia, da antropologia, da sociologia, que é a crítica da ciência, a sua, né, o seu compromisso, ele não vamos dizer assim, desprovido de características concretas, de pesos que nascem nas relações sociais, nas culturas, nos modos de ver, nas disputas econômicas, enfim. A ciência não é algo neutro, né? A ciência não é infalível. Por outro lado, isso gera toda uma crítica às grandes narrativas, gera uma crítica à infalibilidade da ciência, e esse mundo passou a ser conhecido como o mundo da crítica pós-moderna, né? Porque se viu que a razão, e mesmo a razão científica, ela não resolve tudo, ao contrário, ela nos levaria a várias crises, como a crise ambiental que nós estamos vendo. E por que eu estou falando isso agora? Eu estou recuperando a questão da ciência, do conhecimento científico. Por quê? É exatamente agora, nesses últimos anos, que um grupo político ligado à extrema-direita mundial resolveu destruir os parâmetros e os fundamentos dessa ciência moderna. Mas não como a discussão pós-moderna, mas não como se faz a sociologia da ciência, os estudos sociais da ciência, que mostram os limites da razão. Não. Vem agora um ataque frontal à ideia de razão. Né? Um ataque brutal, né? Que eu acho que tem no documento Dark Enlightenment, ou Iluminismo das Trevas, a sua maior expressão hoje. É um texto do filósofo Nick Land, né? Onde ele traz a concepção de que a ciência moderna, ou esse iluminismo, ele não fala ciência, mas ele fala essa racionalidade, estaria nos conduzindo
a um aprisionamento, a um grande Estado, a um aprisionamento a lógicas que eles chamam de que enfraquecem o humano e que seriam típicas de um marxismo. Né? Algumas correntes começaram até a falar que grupos de acadêmicos são praticamente todos marxistas. Então, o debate racional estaria sendo vencido sempre por aqueles que querem a igualdade, aqueles que querem trazer, né, valores que não são tipicamente dos humanos. E esse grupo, que tem muitas pessoas ligadas aos grandes construtores do Vale do Silício, os grandes desenvolvedores, como Peter Thiel. Peter Thiel é um grande neo-reacionário, um grande apoiador do Donald Trump. Ele que foi o fundador do PayPal. O Peter Thiel, ele é um financiador de grupos de extrema-direita. E ele, no texto Dark Enlightenment, o Nick Land, esse filósofo, pega uma frase do Peter Thiel dizendo: para garantir a liberdade, é preciso romper com a democracia, basicamente. Então, o que está acontecendo é o seguinte: a ideia é mais do que romper com a democracia, é romper com a racionalidade. A racionalidade estaria destruindo uma série de valores importantes para a liberdade. Então, esse pensamento meio libertário, esse pensamento se ligou e se encaminhou para o que a gente chama de neo-reação, ou neo-reacionarismo. E eles não se importam mais com fatos e com verdades. Né? Verdades essas que já eram criticadas pelos filósofos, que já eram criticadas como pelos próprios sociólogos, pelos próprios antropólogos, mas de uma outra perspectiva. Agora não. Eles dizem o seguinte: é preciso romper efetivamente com essa racionalidade que nos conduz para, efetivamente, o mundo dominado pela corrupção da democracia. Isso já é conhecido lá dos gregos, mas essa ideia de romper com o que seria o iluminismo. Daí o texto Dark Enlightenment, ou iluminismo das trevas. Isso é o fundamento do neo-reacionarismo. Por quê? Porque se você destruir o debate vinculado à razão, as crenças, os valores, eles acham que nesse sentido eles poderão vencer. Então, entenda que a estratégia de desinformação nas redes, ou a estratégia de combater a ciência com desinformação, não é algo descompromissado, não é algo feito pela minha tia ou pelo meu priminho do interior. Isso está no coração do pensamento dos neo-reacionários. E mais, isso, ele agora não tem a disputa só de descredenciar o saber, o conhecimento, a ciência. Eles entram agora, eles transformam coisas que eram uma péssima ciência, uma ciência desvirtuada, eles disputam áreas da ciência. Então, é muito comum nós vermos, por exemplo, o seguinte debate: o aquecimento global. O aquecimento global, ele, segundo as empresas petroleiras, segundo os ruralistas do Brasil, segundo um professor da USP que eu não me recordo o nome, e segundo vários cientistas pagos por grandes corporações americanas, o aquecimento global não tem um fator antrópico, não é motivado pelos humanos, e nem está tão acelerado assim. Isso seria feito por causas naturais. Pois bem, se você for ver, a base desse argumento é que existe uma controvérsia científica aí. E, na verdade, não existe controvérsia científica nenhuma aí. Entre os climatólogos que estudam transformações de grandes períodos,
99% dos seus papers deixam nenhuma dúvida, eles não têm dúvida da existência de um aquecimento global motivado pela ação humana. Agora, entre cientistas que não são da área de climatologia, existe um número que é de 20% dos que têm dúvida se existe ou não o aquecimento global. Mas repare que são cientistas que não são da área específica de conhecimento que poderia dar a opinião sobre o aquecimento global nos parâmetros da ciência moderna. Agora, se você pegar entre a população toda, você vai ver que quase 40% acreditam que não exista ou que o aquecimento global é algo que não é motivado por fator humano. Ou seja, a questão da ciência moderna é que a verdade provisória que ela estabelece, ela é definida pelos pares. Essa que é a questão. E isso precisa ser bem claramente falado. Né? Eu sou sociólogo, mas eu não posso dar opinião sobre química. Por quê? Porque por mais que um físico nuclear ele possa falar de física nuclear, especificamente daquilo que ele entende, ele não entende, por exemplo, de biologia. Então, na verdade, a ciência moderna trabalha com essas especializações. Ela trabalha com essa racionalidade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nesse terreno da ciência moderna, que é falível, que sempre tem a ideia embutida da autocrítica e do progresso contínuo, e de que o conhecimento é sempre provisório, e que a crítica é o elemento crucial para avançar a ciência, nesse contexto, é que surge agora essas implicações que visam criar uma fake science, colocar controvérsias onde elas não existem. Na história, nós já conhecemos isso. A ponto de algumas, não vem ao caso, algumas pessoas querem organizar debates para discutir se o Holocausto existiu ou não existiu. Veja bem, aí se soma um interesse confuso, e um interesse político que vem de grupos não neorreacionários, mas de grupos também da direita, que tem interesses nisso. Eu queria dizer a vocês, no caso da ciência, a norma aristotélica do meio termo não faz sentido. Não faz sentido. Então, Aristóteles falava que a razão, na verdade, que você tem que ter sempre a qualidade do meio termo, da temperança. Isso não existe. Não há temperança em dizer que o correto é dizer, não sei se tem ou se não teve o Holocausto. O Holocausto é um fato. Ele existiu. E não há dúvidas dele. Essa é a questão. O racismo no Brasil. Então, durante algum tempo, um pretenso sociólogo chamado Ali Campbell, que controla a Rede Globo, porque é o chefe do jornalismo, ele controlou a mão dura, dizendo que não existe racismo no Brasil. Era proibido falar de racismo no Brasil na Rede Globo. Ele publicou um livro sobre isso. Só que esse livro é de fake science, porque é muito claro a presença estrutural e cada vez mais grave dos fenômenos racistas. Então, não há nenhuma temperança, nenhum meio termo entre dizer que tem ou que não tem. Vamos debater. Não há debate possível diante de fatos que podem ser, na verdade, sob um método científico analisados. Bom, mas você acabou de dizer, você poderia me dizer que o método científico é falível. Sim. Que a razão não resolve tudo. Sim. Mas precisamos separar. Quando estamos falando de ciência, a gente tem que adotar o princípio da ciência. E no princípio da ciência, você vai ter método, você vai ter empiria, você vai ter experimentos, você vai ver que, sob vários métodos, na verdade, claramente colocado o fenômeno do racismo. É claramente constatado, inclusive teve que ter uma perícia
apesar de ter filmes, apesar de ter depoimentos, existe um paper, depois eu posso passar para vocês, de uma perícia interdisciplinar, multidisciplinar, para comprovar em Auschwitz I e Auschwitz II que o Holocausto existiu e que lá se exterminou gente em fornos, em câmaras de gás. Olha a que ponto chegamos. Mas isso foi feito. Agora, não há meio termo em dizer se isso existiu ou não. É o fato que foi analisado por cientistas, por historiadores e aqueles que têm uma perspectiva política. Em geral, uma perspectiva de perseguição étnica, de neoreacionarismo e de invencionismo. Então, aí é que está. Nós estamos falando hoje de um momento onde é muito difícil você manter uma postura crítica da ciência e, ao mesmo tempo, combater o negacionismo e combater a fake science. Mas a fake science existe. E o negacionismo existe. No começo da pandemia, não era equivocado tentar vários tipos de remédio para minorar o sofrimento e tentar a cura diante da doença Covid-19. Foi testado a cloroquina. Só que isso em março, em julho, nós já tinha um paper com mais de 96 mil casos analisados, onde mostra que a cloroquina é completamente ineficaz em relação à Covid-19. E mais do que isso, em alguns casos, para pacientes com problemas cardiovasculares, ela é perigosa. Mas não. Você tem um ministro da Saúde que junta pretensos cientistas para dar validade a uma crença e a uma prática política de combater a ciência. Porque ele também tem o MEC, ele tem pessoas que combatem os educadores, pessoas que combatem os cientistas. Ele tinha, o presidente da República, uma frase que ficou muito escandalosamente conhecida, que era o seguinte: nós vamos melhorar isso aí, se referindo ao livro didático. Vamos tirar muitas dessas páginas e esse monte de escrita. Veja bem, esse culto à ignorância não é a mesma coisa que se tinha quando vários de nós criticávamos e criticamos os limites da razão. Nós, mesmo quando nos filiamos ao Foucault, que diz que a ciência e determinadas ciências são instrumentos de poder, nós não estamos negando que elas têm um efeito produtivo na sociedade e que elas têm práticas factuais, confirmações. Nós também não estamos negando que elas são práticas discursivas. O louco. No Nascimento da Clínica, o Foucault nos mostra que você inventa o louco a partir do discurso que define o louco. E aí você tem um grupo social. Até aqui é louco, daqui para lá não é. Então você tem uma verdade discursiva, você tem uma formação performativa também da realidade a partir da ciência. Mas nada disso é comparável ao momento negacionista da fake science que nós estamos vivendo. É isso que eu queria chamar a atenção. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de separar as coisas. Né? E nós temos que, eu acho que ver que talvez uma das maiores, e aí eu termino, né, um dos maiores problemas que a gente tem hoje, né, dentro do campo ainda da ciência, não do campo do negacionismo, mas que precisa ser combatido, mas não como o combate dos neorreacionários, do desvirtuamento ou da negação da ciência, mas se você tem hoje uma crença absurda nos dados, você tem uma dataficação da sociedade. Essa dataficação da sociedade, ela tem frases que eu escuto nos corredores das
universidades há muito tempo. Os dados falam por si. Vejam, no mundo do Big Data, os dados falam mais ainda por si. Mas nenhum dado fala por si. Nenhum dado é natural. Nenhum dado dá em árvore. Nenhum dado pode ser obtido sem o dispositivo que o criou. Nenhum dado. Essa que é a questão. Os dados, eles dependem dos projetos de criação dos dados. Desde a biometria minha, ela depende das câmaras e ela depende dos módulos de inteligência de máquina que vão processar minha biometria. O RG, ele depende da criação de um processo, um procedimento que é feito numa repartição pública, onde você leva documentos e cria um número, e a partir desse número se cria várias vinculações. O número dos meus amigos no Facebook, que cria tanta performatividade no mundo do marketing, é uma invenção que passa por um botão que teve que ser criado dentro de uma rede, que é um nó na internet. Uma rede verticalizada, acessível por senha, que é o Facebook. E, na verdade, muitos dos meus amigos eu nunca vi na vida, e muitos amigos meus nunca clicaram naquele botão dos meus amigos. Os meus amigos que compraram livros iguais a mim na Amazon, é uma invenção da Amazon. Mas nós estamos naturalizando tudo isso. E por isso que a pesquisadora José Van Dijk chama esse processo de dataism, ou dataísmo, que é a crença nos dados. A crença que os dados e, portanto, essa inteligência artificial não simbólica, conexionista, que comanda a internet, comanda o Facebook, comanda agora várias empresas, e que durante a pandemia cresceram, essa coleta de dados para extrair padrões, modelos estatísticos probabilísticos, modelos estatísticos preditivos, todos eles baseados em dados que são criações humanas, são colocados como a expressão legítima da realidade. Então, como criticar isso sem se tornar um negacionista, se tornar um bolsonarista? Como manter o espírito crítico e entender os fenômenos sem cair na fake science? Esse é o grande desafio dos cientistas e filósofos nesse momento que nós estamos vivendo. Era essa reflexão que eu queria trazer a vocês. Pois então, muito bom, muito obrigado, professor Sérgio. Deu para ouvir, Eduardo? Deu para ouvir. Deu um pouco de interferência, mas deu para, com algum exercício cognitivo, deu para juntar tudo numa linha de raciocínio e posso dizer que a conclusão é boa. E o desafio é forte, hein? O desafio é difícil. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Bom, eu já aproveito para chamar o meu amigo Folleto, então. Folleto, por favor, venha conosco, que agora é contigo a coisa. Beleza. Vocês me escutam, gente? Escutamos sim. Beleza, Bem-vindo, então. Folleto. A palavra é contigo. Valeu. Bueno, pessoal, primeiramente, Eduardo, obrigado pelo convite. É sempre bom voltar, mesmo que online, não é a mesma coisa, ao UFSM, né, o lugar onde eu me formei. Eu sou de Santa Maria, então tenho minhas raízes aí, e é sempre bom poder falar para um evento da universidade. Também, novamente, falar com o Sérgio, que a gente se conhece de longa data, discutimos temas um pouco parecidos, um pouco diferentes, mas por perspectivas diferentes, né? Então, o que eu vou falar hoje vai ser um pouco de... Deixa eu pensar aqui. Eu vou falar um pouco sobre algumas questões ligadas a um outro lado do que o Sérgio falou, né? Que seria um lado mais do jornalismo, né? O Sérgio falou muito da ciência, da fake science. Eu vou falar um pouco da fake news, né? Então, essa é a perspectiva, esse é o título, né, que eu coloquei, a tecnopolítica da circulação de notícias falsas na internet.
E já que estamos entre alunos e alunos, e professores de filosofia, eu vou trabalhar com alguns conceitos aqui que têm a sua origem, a sua base na filosofia, em outras áreas também, né? Mas que eu estou trazendo a partir da história do jornalismo, né? Das teorias do jornalismo, que é minha área de formação profissional inicial aí no FSM e minha área inicial de pesquisa acadêmica, embora hoje eu não trabalhe propriamente com a pesquisa em jornalismo, é de onde eu comecei a pesquisar, né? Então, primeiramente, o que eu posso dizer aqui para vocês é que o título da minha fala é uma provocação, né? A tecnopolítica da circulação de notícias falsas na internet. Não existe notícia falsa. No jornalismo a gente fala disso. Logo, não existe fake news, pelo menos enquanto conceito, né? Notícia, ele é um dos conceitos mais importantes do jornalismo, tem muitos conceitos que define e tudo mais, mas eu acho importante trazer um pouco a história desse conceito, né? Alguns termos aqui, e para entender como essa proliferação de informações falsas, que eu prefiro falar, tem muita relação com o que o Sérgio falou também sobre esse movimento dos neo-reacionaristas, né? É como se fosse o outro lado do movimento. Então, tem algumas expressões na faculdade de jornalismo que se fala que se um cachorro morde um homem, não é notícia, mas se um homem morde um cachorro, então é notícia, né? Isso vem do fato de que, da expressão fala um pouco do que é singular, né? A notícia é algo singular, raro, diferente, né? Um acontecimento que tem algum caráter de novidade, né? E aí eu parto para outro conceito rapidamente aqui, que é uma das principais definições do que a gente entende hoje no Brasil e em vários lugares do mundo, enquanto jornalismo, né? Proposta, inclusive, por um conterrâneo de Santa Maria chamado Adelmo Genro Filho, né? Que se formou no FSM, que ele fala que o jornalismo é uma forma de conhecimento cristalizado no singular. Singular aqui como uma categoria em relação ao particular e universal, que são propostas, inclusive, por Hegel para entender o mundo, né? A ideia de que o jornalismo, então, seria uma forma de conhecer o mundo, né? Assim como a ciência é uma forma, como as artes são uma forma, calcada na ideia da singularidade, de singularidade, né? Categoria que também pode ser entendida como novidade, né? Então, a gente tem essa coisa do singular, sempre foi o que caracterizou o que a gente entende enquanto jornalismo moderno, né? Eu não vou me estender muito nessa questão, porque não é o tema principal, eu só estou fazendo um percurso aqui, né? Para falar um pouco de jornalismo, falar um pouco de notícia, para a gente chegar ao momento atual da proliferação de informações falsas na rede, quanto isso tem a ver com muitas questões que a gente fala, né? Então, o primeiro ponto uma notícia, um conceito clássico de notícia, que é trabalhado pelo Nilson Lage, que é um dos grandes teóricos e jornalistas brasileiros. Ele fala num livro chamado Ideologia e Técnica da Notícia, lá em 1979, a primeira vez, que ele fala que uma notícia é o relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante, e este de seu aspecto mais importante. Então, a notícia, segundo essa característica do Nilson Lage, ela teria dois componentes básicos, né? Uma que seria uma organização relativamente estável, né? Que seria um componente lógico, que a gente pode chamar também de estrutura, de forma, né? Que é basicamente o que no jornalismo a gente aprende como lead, né? Que são as perguntas que tem que ser respondidas no início de uma notícia, né? Que é o que, quem, quando, onde, como e por quê. E essa é uma estrutura que embora seja utilizada pelo jornalismo moderno, a partir do século XIX, século XX, ela tem as suas origens lá no Aristóteles, tem todo um estudo de linguística que trabalha com isso, né? O outro elemento, menos variável, ou melhor, mais variável do que esse da notícia, seria, né, os elementos escolhidos segundo critérios de valor essencialmente cambiáveis, que se organizam na notícia, que nesse caso seria o componente ideológico, né? Aqui, nessa segunda característica da notícia, pelo Nilson Lage, que é uma definição conhecida de notícia, já dá para ver que a gente está falando de conceitos mais abstratos e complexos, né? Ou pelo menos que podem ser problematizados, não tanto a ponto do momento que a gente vive hoje, mas que falar de verdade e de interesse público são componentes essenciais para definir o que é notícia e o que não é, né? Daí se aprende que hoje não é à toa que a gente fala de um termo dentro da universidade, fora dela, chamado pós-verdade, né, que é estritamente relacionado com fake news, que seria
como verdade, jornalismo e notícias são completamente associados, né? Na faculdade de jornalismo a gente está sempre trabalhando com a notícia e com a ideia de verdade, né? Quando a gente fala de pós-verdade, a gente está falando de informações falsas, a gente está falando de um falseamento da verdade, né? Então, pós-verdade, que seria um conceito, nem é bem um conceito teórico, mas mais uma expressão que a gente usa para esse momento que a gente vive, mais uma expressão de senso comum, né? Ela está associada diretamente com informações falsas, né? Com fake news, né? Vamos usar aqui, embora seja um termo que, como eu já disse, não conceitualmente não funciona, né? Bueno, então, a notícia passa a ser conhecida dessa forma como a gente conhece. Eu vou fazer um pequeno resgate aqui, ou de uma forma parecida com o que a gente entende hoje, no período que a gente conhece como a ascensão do jornalismo moderno, né, que principalmente na segunda metade do século XIX e particularmente nos Estados Unidos e na Europa. É quando aquela ideia do jornal informativo, que ainda a gente tem quando lê um jornal impresso, por exemplo, nos moldes do que a gente está acostumado ou não mais acostumado, né? Mas aí também a gente vê a forma jornal que é aplicada no jornal impresso, ela também é aplicada a um portal de notícias, a um jornal online, né? Nesse período, esse jornalismo informativo passa a substituir e ganhar mais público que os jornais dito partidários, né? Que são jornais de propagação de ideias, principalmente políticas, que eram muito comuns nessa época, né? Mais ou menos nos moldes dos blogs alguns anos atrás, que traziam uma perspectiva do autor subjetiva e se prestavam mais à propagação de uma ideia do que à busca de uma verdade auferível por diversas pessoas, né? Então, no caso dos blogs, quando os blogs começaram a fazer jornalismo, eles se aproximaram, enfim, disso, mas aí é outro papo. E eu quero voltar um pouco aqui. Então, nesse período, na segunda metade do século XIX, quando o jornalismo se organiza enquanto um empreendimento capitalista, que passa, então, a atingir maior público, né, ele passa a ser guiado por critérios de objetividade, neutralidade e imparcialidade que a gente tem como critérios do jornalismo hoje, né? Todos os critérios que, por outro lado, serão discutidos e problematizados tanto na época, no início do século XX, quanto depois, né? Porque em nome dessa objetividade, dessa neutralidade, dessa imparcialidade, por exemplo, muitas perspectivas de gênero e raça foram apagadas, né? Porque essa ideia da neutralidade, tanto na tecnologia, quanto na ciência, quanto também no jornalismo, né? Ela foi um princípio criado a partir de corpos brancos e do gênero masculino, né? Que excluía tudo aquilo que não condizia com esse lugar de ver o mundo. Então, tudo aquilo que não era branco e masculino era entendido como algo não neutro, né? Então, a neutralidade sempre foi baseada nesse padrão, né? Então, esse jornalismo informativo que se propagou no final do século XIX, se propagou no século XX, ele tem muito essa ideia de neutralidade incutida nele, né? Então, muito do jornalismo ter se consolidado nessa época, né, e ter permanecido como, digamos, um organizador da esfera pública durante quase todo o século XX, até basicamente a ascensão das redes sociais, a esse lugar de organizador da esfera pública, mais ou menos na década passada, muito desse jornalismo ter se consolidado nessa época se dá porque a informação dita objetiva, neutra, tendo a objetividade, diversas técnicas como métodos para chegar mais próximo da verdade, ela adquiriu um grande valor de troca na sociedade. Isso significa que a verdade, né, essa verdade neutra, supostamente equilibrada, ela se tornou valiosa na sociedade e, então, motor de muitos negócios e organizador dessa esfera pública, baseado em informação que poderia ser testada por diferentes pessoas em diferentes lugares e condições, né? Então, a ciência também entra aí, nesse aspecto, né, ajudando a potencializar a criação de tecnologias diversas, de carros a computadores, baseado em verdades que poderiam ser comprovadas por algum método, no caso da ciência, um método científico, né? No caso do jornalismo, toda uma construção metodológica para chegar a uma possível objetividade, né? Então, bueno, chegamos a hoje, né? Cortamos para o início da internet nos anos 90, internet comercial no Brasil 95, a gente começa a falar mesmo nos primeiros blogs, tudo nos anos 2000, né? Quando surgiram esses blogs, né, ou melhor, principalmente quando tornaram-se fáceis de serem criados, né, no início dos anos 2000, era comum, na época do início dos blogs, falar de um conceito, né, que era, também tem um conceito pode ser visto de uma forma mais aprofundada quanto mais informativa, né, que é a ideia de liberação do polo emissor da informação. Essa é a ideia de que todo mundo que tem acesso à internet conseguiria criar um blog e expressar sua perspectiva sobre um fato, trazendo a sua verdade do jeito que quisesse, né?
Então, assim, muita gente, né, eu inclusive estudei blogs na graduação, no mestrado, e mantenho blogs desde 2005, fazem 15 anos, muita gente muita gente foi possibilitado trazer informações inéditas para outras tantas pessoas a partir de uma tecnologia digital simples e barata de publicação, que era a ferramenta de publicação dos blogs, né? Aí entra uma outra questão, né, que é a ideia de que se o blog fosse lido, né, no mar de blogs que surgia, se espraiava para todos os lugares, era uma outra história, né? Porque com o tempo a gente percebeu que não era fácil era criar blog, difícil era ser lido, né? E de qualquer forma, os blogs, né, eu trago os blogs como exemplo, eles se consolidaram, né, e hoje, se eles passaram a se incorporar no jornalismo em diversos outros lugares, e se por acaso vocês não ouvem mais falar de tanto de blogs hoje, é meio por isso, não é porque eles não existem, mas porque eles se tornaram algo comum, né, eles meio que naturalizaram na rede. Enfim, com a ascensão das redes sociais, né, o modelo de navegação na internet proposta pelos blogs, né, que era um modelo que a gente chamava de flaneur, né, de navegar pela rede, de blog em blog, de site em site, sem rumo certo, né, por diferentes tipos de plataforma, diferentes pontos de vista sobre alguns acontecimentos, né, ele passa cada vez mais a ceder espaço ao modelo que navegamos, que hoje nós temos, que é a navegação em um único espaço, né, geralmente um jardim murado, né, privado, padronizado, com características ditadas por uma única empresa, ou duas ou três, né? Basicamente uma plataforma que, com o passar dos anos, cada vez mais passa a querer que tudo seja feita nela, né? Então a gente perde a ideia de circular por vários pontos para fazer coisas na internet, passa a fazer tudo dentro de uma única plataforma, né? E aí eu falo tudo desde vídeo, depois chats, jogos, até o dinheiro, né? No caso do Facebook especificamente, né? Que é uma plataforma que foi incorporando ao longo do seu histórico chat, o vídeo, e agora quer incorporar a questão de fazer trocas financeiras a partir de uma única plataforma privada, né, que é o Facebook. Então, em nome de uma certa comodidade, né, de usar apenas um único espaço e não ficar navegando por vários outros espaços, né, e claro, também em nome de um lobby cada vez mais crescente, de um poderio econômico gigantesco que empresas que a gente chama de Big Tech, como o Facebook, passam a ter sobre a nossa vida de modo geral, né? A gente acabou cedendo essa liberdade de navegação dos primeiros anos da internet, né? Então a gente deixou de flanar, né? A gente passou a simplesmente andar num único lugar, onde a gente é controlado e todos os nossos rastros todos os nossos movimentos deixam rastros, né? Então, a grosso modo, aqui também não quero entrar nesse conceito de modo mais aprofundado, mas a gente chama esse processo de algoritmização, né? É um processo de que a ideia de que cada vez mais partes da nossa vida estão sendo guiadas por processos algorítmicos do qual pouco temos controle e que usam da nossa atenção, né, o nosso tempo de atenção e também dos nossos dados sensíveis, né, que durante muito tempo a gente considerou como dados privados, como, por exemplo, localização, interesses pessoais. Essas plataformas algorítmicas usam isso para modular o nosso pensamento e nossa ação sobre tudo, né, tentando, de alguma forma, tornar tudo ao nosso redor mercadoria, né? Então, a gente também é uma outra expressão que define mais ou menos esse momento histórico, né? São os automatismos tecnolinguísticos que o Franco Berardi, o Bifo, que é um filósofo italiano, do qual eu particularmente tenho lido e gostado muito nos últimos tempos, fala no Depois do Futuro, que é um livro publicado em 2018 pela editora Ubu, e tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês que ele ilustra bem isso, né? Quando a disciplina industrial se dissolve, os indivíduos se encontram numa condição de aparente liberdade. Nenhuma lei os obriga a se submeter às obrigações e à dependência, mas àquela altura as obrigações foram introjetadas e o controle social se exerce pela voluntária, mas inevitável submissão a uma rede de automatismos. Dito de uma outra forma, aquilo que eu estava comentando também, né? Eu acho que é bem interessante essa perspectiva. E, bueno, a gente hoje está num cenário de proliferação dessa rede de automatismos linguísticos, né, algoritmos como caixa preta, que enriquecem cada vez mais poucas empresas e pessoas, né. Este é um modelo de negócio consolidado na rede, né, também o negócio dessas empresas, a ideia da economia da atenção baseada na venda de dados que cada vez mais entregamos ao passar mais e mais tempo nessas plataformas privadas, né. Enfim, aí eu chego a uma outra questão aqui, um outro ponto, uma relação com o início, já me encaminhando para o final, que é
Se antes a verdade tinha um grande valor de troca para as nossas sociedades, né, a partir da ascensão da ciência como organizador da sociedade, hoje a gente tem um contexto de proliferação das informações falsas que elas se consagram, as informações falsas, as fake news, enfim, ao adquirir maior valor de troca do que as verídicas, né, sendo mais baratas para produzir e potencialmente mais fáceis de circular, direcionados de acordo com os interesses de grupos específicos para reforçar, enfim, diferentes perspectivas prévias sobre a realidade, né? Então, essa é um pouco a ideia. Eu estou trabalhando a partir dessa hipótese de um pesquisador, ex-orientador meu de mestrado, chamado Elias Machado, que tem trabalhado isso dentro do jornalismo, né? A ideia de que as informações falsas hoje, por que elas se proliferam? Porque elas adquiriram maior valor de troca, sendo mais baratas e valendo mais para poderem serem trocadas e circuladas no sistema que a gente vive hoje, né? Então, nesse sentido, a verdade, né, essa verdade, ainda que seja essa verdade neutra, supostamente neutra, imparcial, que o jornalismo consagrou no século XX, ela está perdendo esse valor de troca que teve na sociedade durante quase 200 anos, né? Então, nos anos 90, 2000, a gente achava que o início da internet, que tinha essa ideia da proliferação do polo emissor da informação, nos traria outras verdades, outros pontos de vista, né? Perspectivas diferentes de acontecimentos, coisas que a TV não mostrava, que os jornais não mostravam, né? Verdades encarnadas nos corpos, né? Saberes localizados, diversas outras questões. O que acontece é que com a proliferação hoje, sem qualquer tipo de regulação das plataformas de redes sociais e outros serviços digitais, o que a gente está assistindo hoje é a consagração de um cenário de circulação cada vez maior de informações falsas, né? Ou das fake news, né? Enfim. Um cenário que a gente chama de pós-verdade, né? E a questão é que as empresas, o grande impasse que a gente vive hoje enquanto sociedade é que as mega empresas do Vale do Silício, né? As Big Techs, Google, Facebook, Amazon, Apple e tudo mais, elas podem investir o quanto quiserem em iniciativas jornalísticas, elas estão investindo em iniciativas de fact-checking, prêmios Google de jornalismo, que estão financiando vários e vários veículos jornalísticos nascendo no mundo, né? Mas o fato é que o coração dos modelos de negócio dessas empresas cria um ambiente fértil para a desinformação. O coração do modelo de negócio dessas empresas é a comercialização de dados a partir do tempo que a gente circula nessas plataformas. Então, para esses modelos de negócio, informação falsa é dado circulando, e dado circulando é tempo de atenção das pessoas, portanto, dinheiro para eles, né? Então, enquanto esse modelo de negócio permanecer como o principal de sustento dessas empresas e de boa parte das empresas da internet, né, a gente vai continuar tendo um espalhamento constante de informações falsas. A gente vai ter um ambiente fértil para desinformação, como que a gente vive hoje, né? E aí eu falo para vocês, é uma visão apocalíptica sobre isso, sobre o mundo? Talvez seja, mas eu também gosto sempre de falar que há saídas, né, para esse caminho. A gente não está numa situação, num beco completamente sem saída, embora estejamos numa situação difícil, né, e vocês todos que acompanham particularmente política partidária no Brasil e no mundo percebem o quanto as informações falsas circulando para micro audiências em plataformas como WhatsApp, como Facebook, podem causar efeitos nocivos em nossa democracia e em vários sistemas políticos que a gente construiu ao longo dos últimos séculos no mundo enquanto sociedade, né? Bueno, o que a gente tem? Algumas saídas estão por descobrir, e a gente está nesse momento que eu coloco como uma certa encruzilhada enquanto civilização, enfim, que a gente vive, né? Encontrar saídas para que a gente freie esse processo de proliferação de informações falsas e de fake science e de descrença sobre fatos que durante muito tempo a gente considerou e considera como verídicos, né? Um dos caminhos que está se fazendo isso é a questão da regulação, né? Cobrar essas plataformas das responsabilidades que elas têm por terem criado esses monstros que estão consumindo ou afetando significativamente a política no mundo inteiro, né? Então, felizmente, a gente vive no mundo hoje uma série de tentativas, né, de várias iniciativas de regulação dessas big techs, né, seja pela questão do monopólio, né, ou seja, impedindo que as empresas, ou pelo menos
possam comprar outros, como aconteceu com o Facebook, né, que quando, antes de o WhatsApp ter sido tão explorado, ele já comprou, depois comprou o Instagram, né, então quando ataca uma, ele tem outra, ele tem simplesmente as três das plataformas que mais circulam informações ao longo do planeta, né, então um dos caminhos que se tem feito a partir de uma tentativa via dos estados, né, é a regulação disso, né, cobrar as plataformas. Existem algumas tratativas de leis nos Estados Unidos, na Europa, que a gente pode falar depois, se vocês tiverem interesse, né. Também outra questão é responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que nelas circulam, que é uma questão muito complexa, porque a gente sabe que não é fácil se responsabilizar por circulação de informações em plataformas como o Facebook, como o WhatsApp, que tem mais de 1 bilhão de pessoas circulando. Imagina como cuidar dessas informações que circulam nessas plataformas, né? Mas a gente tem esse desafio nesse momento, né? Então, esses são 2 exemplos que eu gosto só de citar para a gente, já encerrando um pouco a minha fala aqui, para dizer que nessa encruzilhada que a gente vive hoje de proliferação de informação falsa e proliferação de informações que desacreditam sistemas de construção de conhecimento construídos ao longo dos últimos 3 séculos, né? Nessa encruzilhada que a gente precisa pensar em como que a gente vai lidar com isso. E é algo que é um problema não apenas do jornalismo, da comunicação, da sociologia, do Sérgio, mas de toda a sociedade, de pensar como que a gente vai lidar com essas questões, né? É isso, então, gente. Depois a gente pode conversar mais. Obrigado. Ok. Foleto, muito obrigado mesmo pela excelente exposição. Tem pano para manga aí para várias coisas. Eu fiz uma rápida seleção de algumas questões que apareceram ali no YouTube, e eu gostaria de começar, Robson, apresentando uma reação que o Gabriel Dietrich fez a um momento da palestra do Sérgio, onde ele fala de debates, a gente pode chamar de debates inúteis, ou seja, quando você quer discutir, né, coisas que são absolutamente díspares, como se fossem coisas que mereciam igual consideração. E o Gabriel fez um comentário ali no... Não é essa aí, é uma anterior. É uma quando ele fala da CNN. Aí. Sérgio, esse comentário apareceu reagindo a uma consideração tua sobre essa dinâmica, vamos dizer assim, de querer colocar sobre o mesmo status, vamos dizer assim, às vezes coisas que são alhos com bugalhos, né? Eu imagino que o Gabriel, nessa pergunta, está referindo aos grandes debates, né? Eu gostaria que tu reagisse um pouco, né? Se o Leonardo quiser falar também, fica à vontade, sobre essa aí, né? Você me ouve, né? Que eu estou aqui nem sempre o som fica bom aqui. Mas esse é um dos grandes exemplos, aliás. Eu acho que o Gabriel conseguiu pegar se eu fosse citar exemplos, eu ia citar a CNN, sem dúvida alguma. A CNN faz debates com algo que é científico, né? Onde não existe controvérsia, eu quero dizer, porque eu queria só esclarecer uma coisa. Há campos da ciência em que há controvérsia. Se você pegar a estrutura das revoluções científicas, um clássico da filosofia da ciência, né, você vai ver que o Thomas Kuhn mostra, no que ele chama de crise da ciência normal, exatamente quando tem um debate se aquele modelo é correto ou não. Mas veja, todo aquele debate ele é baseado nos preceitos científicos, né? E aí você discute esses preceitos. Agora, discutir fatos que não há controvérsia científica, análise de fatos onde não há, com crenças, equivale a eu ter que discutir com vocês aqui se Deus existe ou não do ponto de vista científico. Não tem o menor cabimento. Não há nenhum cabimento nisso. Ou, uma outra coisa que eu trouxe muito rapidamente, o problema, né?
Há um debate científico, as nossas teses de doutorado, bancas de mestrado, seguem uma lógica científica que, eu disse no começo, ela é criticada. Mas veja, isso não quer dizer que o saber nosso científico é superior do conhecimento dos Yanomamis ou do conhecimento de outras cosmovisões. Não é isso. Só que, na hora que eu venho com um tipo de perspectiva e tento mudar para outra para poder fazer validar determinados interesses, em geral políticos, isso é completamente equivocado. Né? Então, e aí eu queria até falar para o Leonardo, que ele cita, né, que o esforço das plataformas por tentar combater a chamada desinformação e fake news e tal, se acredita que eles passaram, o Google, se eu não me engano, ou o Facebook, eles divulgaram que vão, no Brasil, patrocinar a Jovem Pan. Você falar que a Jovem Pan é jornalismo, você me perdoe, né? Sob os critérios que não que o Leonardo falou isso, ele só estava citando as plataformas. Eu estou criticando quem deu a caracterização da Jovem Pan como um órgão de imprensa. A Jovem Pan é um grupo grotesco de extrema-direita que tem um papel em São Paulo muito nítido, muito claro. Já foi malufista, já... Aí você fala, mas todo órgão de imprensa não é assim? Não, é diferente. Eu vou dar um exemplo. Tem um filme no Netflix, e aí eu encerro, que eu não sei o nome exatamente agora, me foge, que é Verdades Oficiais ou Segredos Oficiais. É sobre uma história teatralizada, é óbvio, mas que aconteceu na Inglaterra, onde uma agente da inteligência britânica, vendo a picaretagem dos trabalhistas ingleses, o Tony Blair com o Bush para invadir o Iraque, para ter uma operação conjunta, eles começam a espionar todo mundo. Aí ela denuncia isso via imprensa. Se acredita que o jornalista que pega esse caso é de um órgão de imprensa que era a favor da guerra. Só que olha a diferença de postura. Ele fala assim, o editor até tem uma cena que pode nunca ter acontecido, mas é para que quem não pega os detalhes, eles são explícitos. O editor fala, nós somos a favor da guerra, mas nós, antes de mais nada, somos jornalistas. E aí ele faz o jornalista investigar o caso. Aqui no Brasil, gente, a Rede Globo de televisão proibiu a palavra racismo no telejornal. Isso não é jornalismo. Então, agora, a Globo é o terça livre? Não, a Globo tem mais. A Globo não vai insistir na bolinha de papel. Vocês devem se lembrar da bolinha de papel? Né? Foi a luz que bateu. Eu não era tão calvo, mas hoje poderia correr comigo, bater aqui e parecer que foi um petardo que acertou a minha cabeça, né? E um professor do Rio Grande do Sul decupou as imagens, mostrou a farsa. Só que qual é a diferença? É isso que eu queria falar. A Globo fez 7 minutos no Jornal Nacional para falar que o Serra tinha sido atingido por uma pedra, sei lá. No dia seguinte, eles não mantêm essa linha. Se você desmontou factualmente, eles não comentaram. É diferente do que acontece hoje. Hoje, a extrema-direita, por isso que eu falei, o neorreacionarismo, ele faz da desinformação uma estratégia política. E por isso que não é... Eu fui na escola do Ministério Público em São Paulo falar sobre desinformação. Sabe qual foi o problema? Eles diziam, a desinformação é tudo igual no espectro político. Eu falei, não é. Desculpa, não é. Mesmo o Geraldo Alckmin, que é eu nunca votei, combato o neoliberalismo deste governo, não é mais governador, mas ele agia como a Globo, ele vinha com uma picaretagem, na hora que era desmoralizado, ele não enfrentava a realidade. Agora veja, o Bolsonaro, gente, vai no plenário da ONU
e diz que deu $1.000 para cada brasileiro. Então, eu pergunto a você, você acha que isso é o quê? Bom, primeiro não é fake news, porque, na verdade, se o jornal falar Bolsonaro diz que deu $1.000 para cada brasileiro, é verdade, porque ele disse isso. Isso é o quê? É estratégia de desinformação dos neorreacionários. Tem vários nomes em cada país, alguns chamam de direita populista. Mas eu acho que quando o Gabriel pega a questão da CNN, ele pegou na veia exatamente isso, né, que tornar a fake science legítima. Da CNN, né? Sim. Não, sobre isso, Sérgio e Eduardo, queria comentar também, obrigado pela pergunta, e eu acho que tem uma questão aí, né, que eu acho que esse processo de desinformação como estratégia política que a gente vive hoje tem muito a ver com... é feito em colaboração com as plataformas, né? Por isso que eu falo que o modelo de negócio potencializa isso, né? Então, quando, por exemplo, o Google financia a Jovem Pan, de um lado ele financia a Jovem Pan, né, que não é... Também concordo que faz um jornalismo muito que não tem um compromisso com a verdade, né? É muito uma verdade falseada, né? E, de outro lado, ele financia uma série de organizações que estão surgindo, novas organizações jornalísticas, né, que estão querendo fazer, de fato, jornalismo, né? Isso, o que ele coloca nessas empresas é troco, né? Tipo, 0,01%. E, ao mesmo tempo, ele pode dizer, estou financiando todos os lados, estou equiparando, né? Estou dando dinheiro para todo mundo, estou fomentando jornalismo, né? Só que, na verdade, não é jornalismo que ele está fomentando de um dos lados, né? E por outro lado, que é o que eu volto a insistir também, né, o quanto o peso, digamos, a agência das plataformas nesse processo de desinformação, é que, assim, primeiro, desinformação, informações falsas sempre existiram, né? O fato de alguém como o Bolsonaro falar, demos $1.000 na ONU, lá em 1800 e tanto, no Brasil, tinha um fulano que falava, mentira era propagada, né? Tô dando 500 cruzeiros cruzados, sei lá, para o pessoal, para todo mundo, um Bolsa Família, sei lá, da época. Isso não se proliferava tanto, né? Era muito mais difícil se proliferar como a gente tem hoje, né? A gente, hoje, primeiro, a gente tem plataformas que são responsáveis pelo meio de campo disso, né? Então, elas podem frear ou não essas informações, porque se o Bolsonaro fala isso na ONU, e se não tem milhões de pessoas ali do gabinete do ódio espalhando essas informações no exato momento que ele falar via Zap, Facebook, esse efeito não funciona, vai ser só mais um lunático falando lá na ONU e não vai ter um efeito, todo mundo vai tratar isso como o que de fato é mentira, né? Como tem uma série de informações auxiliado pelas plataformas, a gente vê esse processo que a gente vive hoje no Brasil de espalhamento cada vez maior, né, de desinformação, e isso é uma questão que eu gosto de insistir também, né, de que, olha, as plataformas têm responsabilidade por isso, tem uma agência muito considerável sobre o processo de desinformação, elas precisam fazer alguma coisa, né, que não é só dar esse troquinho para o jornalismo, né. Eu, como jornalista, percebo, tem muitas pessoas que eu conheço que trabalham, que recebem esse dinheiro, que não é pouco, mas, ao mesmo tempo, para o Google, para a porcentagem que eles ganham é minúsculo, né. E o que acontece é que eles nunca mexem no modelo de negócio central disso. E essa que é a grande questão, né? Como é que a gente vai fazer isso? Enquanto houver modelo de negócio baseado na comercialização dos nossos dados, baseado na economia da atenção, a gente vai ter esse processo de informação. A gente pode ter paliativos para isso, né? E aí tem um outro processo, já emendando na pergunta aqui, que é, né, por que considerando que a linguagem das fake news, por vezes, é mais acessível do que a das não fake news, né? Como é que a gente pode combater isso na esfera pública? Criando condições de acesso à verdade. Esse é um processo bem complexo, assim, porque é isso, como é que, enquanto a desinformação ela é feita a partir de um meme, a explicação de que aquilo ali não é falso, não vai poder ser um meme. Ela precisa ser muito mais coisa do que um meme, porque não é fácil de tu explicar algo, né? Como é que a gente vai trazer a verdade de uma rapidez, da mesma rapidez com que um meme explica uma informação falsa? É muito difícil. Eu acho que tem muita gente tentando pensar nisso, né? Acho que é muito mais fácil seduzir, trabalhar com o emocional das pessoas, né? Fazer com aquilo com que elas acreditam, que elas pode ser verdade, do que de fato é a verdade. A verdade é mais complexa, ela exige maior grau de atenção mesmo, né? Para poder entender as coisas, né?
Só pegar uma carona nisso, continuando o que o Leonardo falou, veja, eu acho que eu estudando esses memes, né? Eu conheci eu falava assim, o meme que sintetiza a desinformação era muito. Eu não estou com ele aqui aberto, mas eu me lembro de alguns trechos. Era uma frase que na verdade era tipo uma postagem parecendo que foi tirado do Facebook, colocado pela minha priminha no WhatsApp e rolou muito. Chamava Kit Vagabundo. O nome era esse. Falava assim: você é vagabundo, você vai ganhar a Bolsa Família. Então trabalhava com várias coisas que existiam e várias outras que não eram verdadeiras, entendeu? Que não tinham nenhuma, eram ilações. Então, e terminava dizendo que existia Bolsa Presidiário, valia mais a pena ser preso do que trabalhar para ganhar aquela grana X. Né? E curiosamente, é o que o Leonardo falou, existe sim, para famílias de classe média, que o cara está empregado, que foi preso, para a família não ficar em completo desamparo, existe um recurso que é tirado do dinheiro que ele contribuía, mas ele tem que ser assalariado. Quantas pessoas que recebem isso? Quase ninguém no sistema prisional. Mas aí o cara pega essa questão, desvirtua o contexto, e para eu explicar isso, exatamente, não é uma coisa simples. Não é uma coisa. Então, trabalha, mas eu queria insistir nisso. Essa questão é um elemento crucial dessa estratégia da extrema-direita mundial, em especial no Brasil, só que ela está começando a falhar. Por quê? É a primeira coisa que eu queria dizer. As pessoas passaram mesmo esses reacionários brasileiros, essa situação de transe, de suspensão, de efeito de, por um lado, encurtamento da realidade, outro, transe. Isso vai passando, e nós já vimos que em São Paulo, por exemplo, nessas últimas eleições, tentaram fustigar com o Boulos, com várias questões assim, não colou, mas eles continuam falando, porque isso é reproduzido, mas não vai colar, isso está ilhado num grupo que visa, na verdade, fazer política não baseada em fatos, mas baseado em crença. É isso que eu insisto. A crença é fundamental nesse grupo, que quer combater efetivamente, né, um debate que você diz o seguinte: olha, não dá certo você dizer que se a gente desmontar todo o sistema público de educação, aí as pessoas vão melhorar de vida. Não dá certo, por causa disso, a gente mostra, e eles não querem ouvir. É mais fácil jogar um meme, falar alguma coisa, o cara da Jovem Pan, todo professor é vagabundo, deveria voltar a trabalhar na pandemia, tranquilo. Então, só que aí eu queria só falar de uma questão da plataforma, que eu vejo um problema, tá? A gestão algorítmica, ela é baseada, sim, em manter o máximo de tempo as pessoas navegando, porque quanto mais eu navegar nessa estrutura, mais dados ele coleta do meu comportamento, né? Sem dúvida alguma, a análise que o Leonardo traz é precisa nesse ponto, né? Mas eu queria dizer o seguinte: a partir disso, as pessoas começaram a fazer pesquisas que eu coloco em xeque, sim, mas eu não estou dizendo que a pesquisa não é científica, eu só coloco em dúvida os parâmetros dela e a análise feita. Eu vou me reportar à pesquisa que diz que o que é radical tem mais sucesso na rede, nas plataformas, por causa do algoritmo. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Eu queria dizer a vocês que eu não consegui, não é minha área de pesquisa estritamente, é muito duro eu parar para fazer uma contraposição rigorosa disso, mas eu falo aqui na esperança que alguém possa tentar ou desmentir a minha hipótese ou comprová-la, que é a seguinte: eu acho, pelo que eu vejo, eu não vejo ninguém do PSTU
do PCO, dos radicais que querem a distribuição de renda igualitária na sociedade, bombando no YouTube. Eu não vejo. Eu não vejo os vídeos deles, não vejo, sendo bem honesto com vocês. Mesmo quando os que bombam de esquerda, eles fazem o famoso impulsionamento pago. Porque hoje, se você não impulsionar, já era. Você tem um ou outro crescimento orgânico, mas eu não vejo. Então, eu vejo os da extrema-direita bombando, com muito dinheiro também. Mas o que eu mais vejo bombar que não precisa tanto de dinheiro, apesar que os que vivem disso têm que pagar a plataforma, eu acho que é a espetacularização. O que mais rola para o algoritmo é algo que seja espetacular. É isso que eu quero dizer. E o espetacular é mais difícil, voltando agora ao que o Leonardo falou, quando eu vou responder uma fake news, ou, que é um conceito sim próprio, quando eu vou combater uma desinformação, eu ser espetacular é muito difícil. É isso que eu queria dizer. E não que os radicalismos, e portanto, que eu já combati na minha fala inicial, o meio termo aristotélico é a nossa saída. Não é. Não é. Eu queria te dizer o seguinte, tem coisa que o meio termo, como o próprio Aristóteles dizia, né, entre a ousadia insana e a covardia, o meio termo é o melhor, sem dúvida. Mas você trazer e tornar isso uma doutrina ideológica e política é para fortalecer o centrão, gente. É para votar no DEM. É o que eles estão fazendo hoje, dizendo coisas absurdas. Não tem nada a ver. Eu queria chamar a atenção disso. Aí você, só para finalizar, o Guy Debord não tem nada a ver com o tempo atual? Eu acho que tem. Ah, mas o Guy Debord não tem a ver com o Foucault. Não, não tem a ver com o Foucault. Então como é que você usa o Foucault e agora o Guy Debord? Eu não acho que a tese da espetacularização seja contrário à ideia do controle, nem da disciplina. Ao contrário, eu acho que o controle, como diz o Deleuze no pós-scriptum sobre as sociedades de controle, é feito pelo marketing. E marketing é espetacularização. É isso que eu queria dizer. Então eu não vejo esses radicalismos, eu vejo espetacularização. E a extrema-direita pode ser espetacular. Eu vejo os youtubers dela. Não tem o menor cabimento. Agora, pega o meu pobre canal Tecnopolítica. Eu tenho um limite na espetacularização, podia melhorar muito, é muito tosco. Mas é bem feito no sentido do debate. Mas eu queria te dizer o seguinte, eu tive 4 episódios censurados pelo YouTube. Aliás, tem um dos episódios, um dos 3 últimos, que a Débora explica e mostra os bloqueios do Tecnopolítica que o YouTube fizeram por algoritmos. Eles bloquearam 3 conversas sobre racismo, todas foram bloqueadas, e bloquearam um carinha que criticava essa lei aí das fake news, né? O controle de toda a cadeia de replicação, o rastreamento, ele se colocava contra, e eu recebi uma mensagem assim, o seu episódio está bloqueado porque ele interfere nas eleições da Índia. Que alcance você tem, hein, Sérgio? Imagina. Eu não sabia. Que alcance, hein? Se tivesse um motivo de comemoração, né? Imagina, você está internacionalmente interagindo. Eu queria só aproveitar um gancho que você deixou aí, Sérgio, e fazer uma recomendação sobre o aspecto da ligação entre meme e política. Esses dias eu fiquei muito impressionado lendo um livro do Ricardo Lízias, que é O Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1, tem o subtítulo O Inimaginável Foi Eleito, onde ele faz um levantamento da memética, vamos dizer assim, de todos os memes, ou de boa parte dos memes da campanha, coisa que ele não tinha acesso, porque ele estava isolado informacionalmente daqueles grupos de zap, dos bolsonaristas e tal, e quando ele emergiu lá, ele fez, recolheu todo aquele lixo lá e colocou no livro. E aquele livro, quando a gente lê hoje, chega a dar uma agonia, inclusive, mas quando você lê aquele, você tem um retrato ali de como é que foi, né, desse aspecto do meme. Eu fico muito feliz eu espero que sua hipótese de que esse cercadinho informacional do meme, ele está se abrindo um pouco, as pessoas estão tirando o pescoço para fora desse cercado.
Aliás, apareceu nos comentários no YouTube aqui exatamente a referência ao Boulos, né? As tentativas de colar no Boulos na última eleição, isso que você falou, né? Que essas tentativas não, parece que já não deram muito certo, né? Eu espero que você esteja absolutamente certo. Eu espero que a campanha de 22, por exemplo, tá aí, ó. Eu espero que a campanha de 22, por exemplo, nós já teremos uma vacina, ou, sei lá, algum tipo de antibiótico, pelo menos, para esse tipo de coisa, né? Mas, Eduardo, a 22, a estratégia de desinformação vai ser a principal estratégia do Bolsonaro também. Não tenha dúvida disso. Se vai colar como colou, acho que não, mas vai mobilizar os seus 30%. Mas pelo que eu entendi, você acha que esses 30% já é meio que um núcleo, assim, né? Que já foi maior esse cercadinho, né? Bueno, a gente tem uma série de considerações que apareceram ali. Eu queria que o Robson, por favor, trouxesse uma sequência de questões ali que o Givago fez no chat, por favor. Aí. Pode passar para a segunda. Esse ponto eu achei muito interessante, né? Sobre essa postura da lacração, né? Queria que vocês reagissem um pouco a isso, né? Tem uma terceira parte dessa pergunta. Pode colocar para nós? Aí. Possível redução do debate político à propaganda, né? Pois é. Como é que faz, né? Eu vou tangenciar um pouco essa resposta para falar outras coisas também, né? Que eu estava anotando aqui quando o Sérgio estava falando, né? E acho que é uma das perguntas também do próprio YouTube ali, que acho que é da Paola, né? Que é sobre a questão de... primeiro, assim, eu acho que, insistindo um pouco na hipótese que eu trabalhei, que não é minha, mas que eu estou usando, de que o valor de troca das informações falsas é maior valor do que a verdade na sociedade, como é que a gente torna, novamente, como já teve, a verdade como o maior valor de troca, né? Pensando nos termos marxistas aqui também, que eu não vou entrar muito, mas como é que a gente pensa, né? Como é que a gente pode fazer com que a verdade seja, de fato, tenha maior valor do que e valor no sentido também econômico, né? Mas maior valor que ela se prevaleça em prol da desinformação, né? E aí são questões complexas, mas eu acho que tem 3 possibilidades de resposta aqui, né? Eu acho que o primeiro aspecto é que, assim, eu não acredito muito em governos, mas se eles existem para alguma coisa, uma das coisas é para regular a sociedade, né? Então eu acho que se esse é um assunto que interfere diretamente na sociedade, então a gente tem que pensar em formas de cobrar os governos de regular essas plataformas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, para a gente fazer com que a informação circule menos, que a informação fake circule menos. É claro que o Zap tem feito coisas do tipo uma informação que é passada para ela tem um limite agora, ela não pode ser passada indefinidamente, né? Como antes acontecia, como aconteceu nas eleições, né? Que acho que se o Zap não tivesse funcionando nas eleições de 2018, talvez o Bolsonaro não tivesse elegido, né? Mas isso é um outro debate. Eu acho que esse é um ponto, alguns elementos, mas não coisas paliativas, pequenas, só como isso. Elementos mais regulação, né? A gente não podia ter deixado, por exemplo, o Facebook comprar o Instagram e cobrar o Zap, por exemplo. Não podia ter feito isso, né? Isso já é um problema nas sociedades. Isso tem leis que não permitem isso, tem lei de monopólio. A gente é só simplesmente, né, exercer a lei. É uma forma de barrar isso, né? De barrar esse tipo de negociação que faz com que as plataformas se tornem algo muito potente para desinformar a gente, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, eu acho que também tem a ver com a última questão, né? É um pouco é claro, a gente faz uma culpa aí, minha culpa da universidade, né? Enquanto eu trabalho com divulgação científica, né? Trabalho num laboratório na USP, que basicamente o trabalho cotidiano é tornar um conhecimento que é acadêmico, mais científico, em algo mais lido pelas pessoas, né? Mais popular, digamos assim. E, de fato, a gente faz isso, eu acho que a gente faz isso bem no Labcidade, mas tem vários lugares que fazem isso muito melhor. Enfim, conseguimos fazer com que aquele conhecimento científico seja mais entendido por uma parcela da população, porque a universidade, de modo geral, ela teve durante muito tempo afastada da vida cotidiana das pessoas, né? Então, ela começa a falar aqui de muitas questões muito complexas, de termos, sendo que a maior parte das pessoas não está nesse nível, não vai entender. E existe
muita gente que não tenta se fazer entender, né? Faz parte do próprio repertório, né? Não se tentar fazer entender, às vezes, em alguns lugares, é algo bom, né? É algo que agrega, inclusive, para o Lattes, né? Enfim, então acho que tem um aspecto da gente ser um pouco mais humilde, assim, de tentar, né, em alguns momentos, tornar o nosso conhecimento, que é científico, enfim, algo que seja mais palatável para mais gente, né? Sem abrir mão do compromisso com a verdade, compromisso com o método científico, com métodos novos, científicos, enfim, mas sem abrir mão desse compromisso. E é claro que esse trabalho é um trabalho muito difícil, porque eu trabalho com divulgação científica, eu sei quanto é difícil, quantas horas eu preciso pegar um texto que é um artigo acadêmico e transformar em um texto jornalístico informativo. Preciso de tempo, preciso de recurso para isso, não é fácil mesmo. Mas eu acho que a gente trabalhar com esse esforço, tornar a verdade um pouco mais sexy, né, que eu acho que de alguma forma aconteceu em uma campanha política como a do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, por exemplo, né, de tornar fatos verídicos algo mais sexy, algo mais visível pelas pessoas, mais consumível, usar outras linguagens, né, sem abrir mão do compromisso com a verdade. Acho que esse é um caminho, né, que aí, pensando no espectro político, a esquerda está, depois de ter sido nocauteada em 2018, acho que está aos poucos tentando, né, acho que essa campanha, essas eleições de 2020 aqui serviram um pouco para isso, assim, né, falando na informação mais política, né, mas a gente também, enquanto divulgador científico, é tentar tornar um pouco mais a verdade mais fácil para pessoas que não são desse meio, é um caminho. É claro que não é só isso, a gente não pode esperar, né, que só isso vai resolver, mas é um elemento importante, assim como eu acho que é um elemento importante a regulação, organização, o sistema, de como é que a gente regula esses sistemas de plataformas que favorecem o compartilhamento de informação falsa, né, que eu acho que é uma questão fundamental. E aí é uma outra questão para mais um pensamento um pouco utópico, mas a gente precisa colocar isso em mente, né, é como é que a gente cria uma internet onde a venda dos dados não seja a base de tudo, né, onde tudo seja vendido, tudo seja comercializado. Como é que a gente recria uma internet onde isso não seja o elemento central? É algo muito difícil, sei, mas acho que isso também tem que estar no horizonte. Tem muitas iniciativas aí que trabalham com dados abertos, com ferramentas de gestão coletiva de dados que apresentam indícios ainda muito incipientes de caminhos para seguir, para tentar ressignificar, reinventar essa internet e não utilizar somente esse mecanismo de circulação de informação falsa, de dados, de tempo de consumo de mídias, né? Pois muito bem. Eu queria que... A gente já tocou em alguns dos tópicos da pergunta, mas eu gostaria que o Robson colocasse a pergunta da Paola. Tem alguns tópicos já foram mencionados, mas alguns outros ainda não. Então, Robson, se tu puder... é uma pergunta que... Isso, essa aí. O papel das redes sociais na difusão de fake news, na influência que exerce na política dos países. O primeiro ponto que eu acho que é assim, redes sociais explicitamente, quer dizer, né? Como que quando nós estamos lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mesmo aqui no YouTube, etc., como é que isso funciona, né? Os mecanismos disso, né? Eu queria que vocês tentassem explicitar um pouco mais essa primeira parte da questão. Tá? Sim. Bom, posso dar uma visão que é assim, né? Qual é a lógica da plataforma de relacionamento social, né? Primeiro, ela tem uma ideia que não é totalmente verdadeira, que é te deixar completamente confortável. O Eli Pariser chamou isso de bolha, e muita gente sai falando de bolha. Então, você tem que se sentir mais confortável. Você não iria ficar numa plataforma que você não gostasse, que te criasse só constrangimento. Então, você tem que estar num lugar que você possa se sentir interessado, bem, que você goste, etc. Então, eles têm vários dispositivos para atrair a sua atenção, mas também para trabalhar a subjetividade nossa, trabalhar de modos diferentes cada um de nós. Então, eles trabalham com gestão não humana. A gestão é algorítmica, né? Então, a partir daí, o que acontece? Essas plataformas, vou pegar o YouTube, né? Ela
ela acaba buscando que a gente fique muito tempo lá, ela toma os dados, coleta os dados de quem está usando, ela extrai um padrão a partir do comportamento, da nossa visão, dos cliques, do tempo que a gente ficou num vídeo. Por quê? Porque é uma rede cibernética, a internet, então tudo que você faz, você deixa um rastro. Quando você acessa um servidor do YouTube, o YouTube acessa o seu computador, ele está lá sabendo, ele sabe o que tem no seu navegador, ele está lá pegando dados dos registros de identificação que ele já tem de cada um de nós. E aí o que acontece? Acontece que se eu paguei para o meu conteúdo atingir um público que eu comprei, porque esses públicos são organizados e vendidos conforme a busca que eu dei, conforme o impulsionamento que eu quero dar. Eu quero pessoas jovens de 18 a tantos 24 anos, que estão em tal lugar, que querem isso. É só vocês abrirem o site de compra de impulsionamento, vocês vão ver. Agora, quando a empresa é maior, quando o cliente é muito mais parrudo de grana, aí ele tem acesso a um outro tipo de plataforma. Ele tem acesso à microsegmentação. E aí é que está o problema. A Terça Livre tem acesso durante muito tempo à microsegmentação. Os bolsonaristas tiveram acesso. O velho da van pagou muito bolsonarista. Aquele cara cabeludão, gamer, que eu esqueci o nome dele, Nando não sei o quê, que bombava, que rompeu com o Bolsonaro agora, o que ele fazia? Ele pagava, inclusive, para impulsionar. Alguém estava pagando para ele, ele também recebia muita grana, mas veja bem o que está acontecendo. Ele explora, a plataforma explora, na verdade, esses conteúdos que permitem atrair atenção, despertar curiosidade, espetacularizar a vida. E é nesse sentido, aí entra a desinformação junto com esse sistema. E tem uma pesquisa que foi feita com robôs, que se criou, na verdade, um usuário não existente e que acessava o YouTube. Ele conseguia entrar. Aí a YouTube ia dar sugestões de recomendação para esse usuário que ele não tinha identificação nenhuma. Ele tenta identificar, ele tenta saber quem é esse usuário, mas ele não consegue. E aí, esse usuário, ele recebia uma série de sugestões, que nem alguém aqui no site falou, de sugestões de quem se ligar, de quem assinar o canal. E essas sugestões no Brasil é majoritariamente da extrema-direita. Aí eu não tenho condição de dizer... Bom, o YouTube negou, tá? O YouTube falou, não, a amostra é viciada, tal. Mas veja bem, o YouTube, a amostra é viciada. Como é que nós vamos saber que é, né? Nós não sabemos, o algoritmo é opaco e não tem nenhum controle. Então eu digo o seguinte, eu não acho que as plataformas possam continuar sem ter uma regulação democrática da sociedade. Eu acho que você precisa ter um grau de transparência algorítmica. Eles não podem fazer cruzamentos que a gente não saiba, pelo menos a indicação do que tipo de cruzamento é esse. Eu acho que tem que ter responsabilidade pelo que eles estão fazendo, tem que ter explicação do que eles estão fazendo, e tem que ter um humano que responda. Não pode ser assim, ó. Eu estava me referindo ao meu podcast. Quando eu reclamei que aquilo não era um conteúdo bizarro, nem premiava o terrorismo, num dos que eu fiz com um debate sobre racismo algorítmico. E aí, passados uns 5 dias, eles falaram, não, após revisão humana, o seu podcast, seu episódio foi liberado. Mas vem cá, por que ele foi proibido? Eles não falam. Eles não falam. Eles praticam a pior censura que tem, a censura privada.
Nenhum juiz, que por mais autoritário que seja, que dá uma sentença calando a boca de alguém autoritariamente, ele tem que escrever os motivos. Essas plataformas não têm que dar motivo nenhum. Então é isso que eu queria dizer o seguinte. Bom, era isso, né? Eu vou precisar sair, eu peço desculpas, só queria dar mais um toque, uma questão aqui, que foi, passou pela nossa tela aqui, a ideia de redução do debate político à propaganda, né? Eu temo que isso é uma coisa antiga e não vai ser solucionável numa sociedade baseada no voto da forma como está estruturada a votação num sistema liberal democrático. Eu temo que não temos... A gente pode reduzir isso. A gente pode exigir mais debate programático. Eu acho que isso seria importante. Mas eu não sei... Isso não pode ser eliminado, né? Acho muito difícil pela lógica da democracia liberal. Mas uma coisa que essas últimas eleições trouxeram, eu só termino dizendo isso, foi um fenômeno muito pequeno, mas que eu chamo a atenção de vocês que ele vai se agigantar, que se chamam candidaturas coletivas. Nós tivemos 257 na capital de São Paulo, onde é muito difícil eleger um vereador. Eu conheço 2 coletivos que se elegeram e um que ficou na primeira suplência do PSOL. Eu sei que em Ijuí, no Rio Grande do Sul, tem um coletivo que foi eleito. Em São Caetano, uma cidade reacionária, foi eleita um coletivo de mulheres por direitos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, em todos os partidos, até no PSL teve coletivos, o que pode ser um contrassenso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso se comunica com o debate, com a ideia de deliberação, com a ideia de discussão do problema. Se você tem um coletivo e se isso é legalizado, porque isso pode ser legalizado sem mexer na Constituição, basta que todos sejam do mesmo partido. Você poder lançar, não com o nome de alguém, mas lançar todos aqueles candidatos, poder inclusive ter rodízio no mandato, basta uma alteração na lei partidária, rodízio entre os que foram eleitos, que vão ocupar a cadeira no parlamento. Mas o que isso traz? O debate dos problemas, do tema. Porque um coletivo, quanto maior for, mais ele tem que debater o problema. Mais a política vira debate racional. Mesmo sabendo que a razão não resolve tudo, mas o debate racional democrático, ele é importante, porque por ele você pode até falar do sentimento que você está expressando. Então eu queria dizer que tem coisas novas. Eu não sou pessimista, também não sou otimista. Na verdade, sou mais otimista que pessimista. E eu queria dizer que falta no país uma ideia de que dados não são só bens individuais. A nossa lei de proteção de dados é baseada na legislação europeia e na ideia de consentimento. Eu acho que eu queria trazer a vocês a ideia que tem dados que são bens coletivos, que são commons, que têm que ser protegidos por todos e todas. Falta também uma lei de soberania de dados no nosso país. Uma lei que trata os dados coletivos e uma lei de soberania de dados, para combater esse colonialismo de dados, essa extração absurda de dados que está sendo feito no nosso país. Então, agradeço aí, Eduardo, cumprimento o Leonardo, muito bom estar aqui de novo com você. E todas e todos, peço desculpas, mas eu tenho que sair. A gente que agradece, muita gente sabe disso aí. Eu vou seguir com o Leonardo, porque você tocou em pontos aqui que eu sei que ele está se coçando para falar, né? Então eu vou seguir que com ele. Fale bem. Depois a gente volta a discutir. Até mais. Pode falar, querido. Valeu. Tchau. Tchau, Sérgio. Até mais. Então, Leonardo, eu tenho certeza que essa última parte sobre regulamentação e sobre essa ideia de como é que interpreta, né, a política de dados, como é que você cria um conceito para a própria ideia de política de dados, que isso é um tópico que te interessa muito, né? Eu acompanho várias discussões lá no Baixa Cultura, você falou um pouco também que, né, a gente poderia conversar sobre essa questão da regulamentação. Então, isso aí, eu queria te ouvir um pouquinho mais, abusar um pouquinho mais da tua paciência aqui nessa direção, tá? Uhum. Bueno,
acho que sobre a regulação, né, tem vários problemas aí. Acho que, como eu comentei, a gente está vivendo um momento histórico onde diversas iniciativas ao longo do mundo, na Europa, Estados Unidos e também aqui no Brasil, estão se debatendo sobre isso, né? A gente precisa regular, né? E aí os estados, né? A União Europeia está fazendo isso, Estados Unidos e o Brasil, né? A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, por exemplo, que o Sérgio comentou, que ela é de influência europeia, ela vem muito dessa relação, né? Da gente tentar, enfim, o que foi feito lá, né? De ter uma tentativa mínima de proteção dos dados pessoais, né? Por isso se fala assim, né? LGPD, né? Para que a gente tenha, no mínimo, saiba, né? Para o que e para onde estão sendo usados os dados. Essa é uma questão importante, assim, porque como se tem falado aí de modo até meio clichê, assim, né? Mas se fala os dados são um novo petróleo, né? Do século XXI. É porque é isso, a gente tem algo que se extrai muita riqueza, né? Se extrai riqueza dos dados. A quantidade de informações que a gente deixa numa rede social, até então a gente nunca teve na história da humanidade, né? A quantidade de coisas que que as redes sociais podem saber sobre nós, né? Que o Facebook, que o Google sabem sobre nós, a partir de localização, de interesses, de quem a gente comenta, quem são nossos amigos, as fotos, tudo, né? A nossa vida inteira, dados que em outros momentos a gente não consideraria compartilhar para o mundo, agora a gente está compartilhando, né? Então, deve haver algum processo de regulação disso, porque é mais ou menos o que acontece também quando a gente criou no Brasil, a partir de uma iniciativa que partiu da sociedade, depois foi modificado dentro do sistema político e tal, que é o Marco Civil da Internet, né? Que é uma espécie de um conjunto de leis que tenta minimamente regular a internet ou regular alguns aspectos da internet, porque o que acontecia até então e o que está acontecendo agora, antes da gente ter uma lei geral de proteção de dados, é que quando não tem quem regula, quem dita as políticas são as empresas, e particularmente Google, Facebook, essas grandes empresas, como eu disse para vocês, o modelo de negócio dela é baseado nisso, então elas não vão assegurar a privacidade dos usuários, sabendo que isso é o jeito que elas ganham dinheiro, né? Então a gente precisa de alguma instância para poder, isso não pode, a gente precisa saber como é que funciona. Aí se criou as legislações, né? E aí tem todo o problema do sistema político que a gente tem no Brasil e em todos os lugares do mundo, né? Por exemplo, no Brasil, no Congresso que a gente tem hoje, criar um sistema de legislação para regular a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, é um problema, porque a gente tem, primeiramente, tem pouquíssimos deputados que entendem, e não estou nem falando assim, entendem como eu, que mais ou menos acompanho o assunto, que entendem assim, que sabem o que são dados na internet, que entendem, que conseguem dialogar, né? São pouquíssimos, assim, e entre esses poucos, eles são sempre uma agenda muito corrida e muito difícil, né? Eles não conseguem, são minoria da minoria da minoria. Então, como é que tu vai aprovar um projeto de lei ideal, assim, tipo, que vai proteger o cidadão, que vai ter uma gestão coletiva de dados pessoais, por exemplo, como o Sérgio propôs, o que eu acho ótimo, a gestão, tornar dados como comum, né? Como é que a gente vai provar isso no Congresso que a gente tem hoje, que tem uma visão amplamente reacionária e que não entende, primeiro não entende isso, segundo, entendendo, não acha que isso é importante, né? E aí, então, existe um trabalho da política partidária aí de estar de conversa no Congresso, que é um trabalho muito difícil, assim. Então, por isso que também as legislações, as tentativas de regulação que acontecem, que aconteceu no Brasil, que acontecem em outros lugares, elas são submetidas a esse sistema político e elas não ficam do jeito que a gente gostaria 100%. Mas, infelizmente, esse é o jogo democrático. A gente precisa ceder para conseguir conquistar algumas coisas, né? Esse é o jogo que a democracia, do jeito que vive hoje no mundo, funciona. Então, acho que é assim que funciona também, né? Eu acho que no caso por exemplo, dos sistemas de dados, da Lei Geral de Proteção de Dados, tem um pouco disso, assim, né? Primeiro, depois que, além de o primeiro processo tem um projeto de lei construído com um monte de especialistas, legal, massa, ele vai para o Congresso, ele vai sendo tolhido, e aí ele participa do jogo de negociações, bancada tal precisa de tal coisa, então cede isso, ele entra no balcão de negociações, então ele vai passar por processos diferentes. Quando ele finalmente aprovado, tem um outro processo, que ele é aprovado, mas ele tem que ser aprovado de uma maneira que seja regulado, que possa
que possa ter um órgão de preferência independente de fiscalização daquilo que foi colocado dentro da lei, né? No caso específico da Lei Geral de Proteção de Dados, foi isso, assim, tem que ter um conselho, né? Foi criado um conselho, mas idealmente a gente queria que fosse um conselho que fosse diversos âmbitos da sociedade tivessem participação igualitária. É claro que dentro do governo atual que a gente vive do Bolsonaro, isso não aconteceu, né? E o Bolsonaro tem indicado militares para participar dentro desse conselho, né? De organização que fiscalizaria, né? Se as empresas estão ou não cumprindo com a LGPD, né? E isso é um problema, porque de modo geral a gente sabe que os serviços militares no Brasil e em outros lugares do mundo são aqueles que mais utilizam de sistemas públicos de vigilância, né? Então usam dados para vigiar os cidadãos, né? Não para... Então, para eles não interessa. Quanto mais dados tiver o governo, dados sobre nós, melhor, né? Quanto menos regulação tiver, melhor. Quanto mais eles conseguirem extrair dados sobre nós e, por exemplo, esses dados circularem pela ABIN, que é uma agência de investigação, e a ABIN conseguir fazer alguma ação a partir dos dados que circulam, melhor para eles. Então, é muito difícil esse processo do jogo do sistema político de conseguir aprovar leis minimamente adequadas. Mas qual é a alternativa a esse processo, né? Não ter nenhuma lei é pior, né? Revolução seria um caso, mas revolução nesse momento está mais para o lado da extrema-direita do que do qualquer outro lado, né? Então não seria uma coisa muito boa, não, né? É melhor não dar ideia nesse momento. Bom, a gente está se encaminhando para o fim, Leonardo, e tem uma última coisa que eu tenho que te ouvir, que é um aspecto que tu falou utópico, né? Na tua palestra, tu deu esse rótulo utópico, que é a ideia de construir uma internet que não seja dependente desse modelo de economia de dados, né? Ou seja, citou algumas iniciativas nessa direção, né? E a minha pergunta para ti é assim, como é que isso se configura, né? Como é que isso pode ser possível? Quer dizer, eu acho que é bom a gente terminar num clima assim, de pelo menos indicar caminhos, né? Sim, beleza. Bueno, no Baixa Cultura, né, que é o projeto de cultura livre que eu sou editor faz 12 anos aí, né? A gente tem escrito bastante sobre isso, porque também a mim me interessa não apenas o diagnóstico dessa realidade que a gente vive, mas também apontar caminhos, né? Remédios, soluções, né? Acho que é importante, porque de diagnósticos a gente já está de saco cheio, né? De coisas que... Não é de saco cheio, mas a gente está com muita informação, vivemos um 2020 muito complicado, né? Então apontar caminhos é importante, né? Sobre isso. Primeiro aspecto, a gente escreveu, na verdade, a gente traduziu um texto de uns companheiros argentinos aqui. Nós temos uma relação, tentamos ver o mundo a partir do sul global, então nosso modo de caminho é muito a relação com redes de cultura livre da América Latina e sul global de modo geral, África e Ásia, alguns aspectos. Esse texto especificamente é dos argentinos, se chama Fazendo a Internet das Pessoas. Eu vou botar o link ali depois, e aí depois o Eduardo passa para vocês. Mas basicamente esse texto, ele aponta caminhos, assim, ele faz esse diagnóstico que mais ou menos eu e o Sérgio fizemos, né, de uma proliferação de informações falsas, de um monopólio de algumas poucas empresas controlando boa parte do caminho que a gente tem na internet, né, e aí ele aponta caminhos que é algo que dentro do Baixa Cultura a gente vem tentando fazer há um bom tempo, né, que é o caminho de uma internet das pessoas, né, que é, digamos, reimaginar horizontes tecnológicos, né, que a gente tenha uma outra relação com as tecnologias, né, que a gente pense as tecnologias também a partir de valores éticos e que a gente traz como éticos para a nossa vida, né, que são menos valores de mercadoria e mais valores em prol de uma justiça social, de uma igualdade, de uma coletividade, de um processo de busca de um comum também, né. Então existem iniciativas, né, onde, por exemplo, a ideia de comunidade, do colaborativo, ele deixa de ser apenas um slogan marqueteiro, né, para tentar saber, de fato, o que é compartilhamento, como é que o conhecimento se constrói a partir do compartilhamento. E eu gosto de citar sempre as iniciativas ligadas ao que a gente entende por cultura livre e software livre, né. Tanto eu quanto o Sérgio somos usuários de software livre e militantes há muito tempo nessa causa aí, que é a perspectiva de trazer mais autonomia, né, para as pessoas, que sejam softwares e bens tecnológicos que a gente tenha minimamente o controle sobre eles, que a gente possa abrir, né?
que ao invés de uma rede social opaca, fechada, que a gente esteja softwares e plataformas abertas, onde a gente minimamente consiga entender o código delas, saber como que elas são produzidas, quem é que produz, se tem uma cooperativa envolvida nisso, né? E eu acho que existem iniciativas, né? Tanto no caso de iniciativas ligadas ao software livre, à cultura livre, né? A própria Wikimedia, né? A Wikipédia, que é o principal produto da Wikimedia, que é uma organização que trabalha com conhecimento coletivo, é um exemplo, né? A Wikimedia, ela é toda licenças livres, ela é uma organização, uma grande enciclopédia construída a partir do trabalho minucioso, formiguinha, de milhares de pessoas ao redor do mundo. É claro que tem muitas questões ali que são discutíveis dentro do modelo de gestão, mas o fato é que ela é um modelo muito interessante a partir do conhecimento livre, e todo mundo, todos vocês, se vocês quiserem acessar qualquer verbete da Wikipédia, vocês podem ter acesso a quem editou, em que horas foi editado, quem modificou tal coisa, está tudo ali, né? Isso é uma forma transparente de deixar o rastro do conhecimento, né, na internet. Então, é um exemplo interessante. Existem outros exemplos, né, dentro dessa ideia tanto organizações como a Mozilla Foundation, né, que é uma organização que trabalha com o navegador Firefox, né, que é um navegador livre, de software livre, fomenta e trabalha muito com iniciativas livres, né, que trabalhem com uma tecnologia que seja mais próxima das pessoas, que tenha mais a ver com a nossa vida, né. O Creative Commons, né, uma organização do qual eu faço parte aqui no Brasil, do capítulo brasileiro, é uma organização que tem mais de 50 capítulos ao redor do mundo e justamente luta pelo conhecimento livre, né, para que a gente tenha acesso ao conhecimento, para que não seja o conhecimento cerceado a partir de barreiras impostas pelo copyright, pelo direito autoral, né. Também tem iniciativas aí do ponto de vista estrutural, físico, né, construção de redes, que a gente chama de redes livres, né? Se vocês procurarem no Baixa Cultura, tem bastante material sobre isso, que são redes que constroem internets, né? Inicialmente intranets dentro de comunidades que não têm acesso à internet, porque não chega, porque não é interessante economicamente para as operadoras terem. E aí tu constrói uma grande intranet que em algum ponto vai ter acesso à internet, e todo mundo tem acesso a uma internet que não passa pelos mesmos processos de vigilância como a gente conhece, ela é gerida de forma comunitária, né? E essas redes livres se espalham por vários lugares do Brasil e do mundo. Desde na Argentina, que tem uma rede chamada Altermundi, que ela é gerida assim, tem vários 40, 50 pontos, né? Nesse mesmo texto que eu citei, ela tem inclusive ao final tem um mapinha onde essas redes funcionam. Aqui no Brasil a gente tem uma cooperativa que trabalha com redes livres chamada Colab também. A gente tem em vários lugares do mundo essas redes livres que trabalham com um grande gargalo nosso, né, quando se fala em tecnologia, que é a questão do hardware, da estrutura de comunicação. A gente nem falou muito nisso aqui, a gente está falando mais na forma, né, no conteúdo que circulam por essas redes, mas a gente não pode se esquecer que essas redes circulam dados, são informações que circulam por aspectos físicos, né, então a gente tem que ter minimamente uma soberania sobre esses processos, sobre qual a rede que entra, que é acesso à nossa internet. A gente precisa saber sobre isso, né? A gente teve alguns planos, alguns momentos atrás, alguns anos atrás, a gente teve algumas iniciativas de construir um plano nacional de banda larga e tudo que não avançaram, mas as redes livres estão por aí, sabe? Elas estão mostrando de que forma o acesso à internet pode ser gerido de uma outra forma, né? E, por fim, vale citar também algumas redes sociais, como Facebook, Twitter e tudo mais, mas que são livres, ou seja, que têm o seu código aberto, que a gente pode, que não consomem os nossos dados, que não usam os dados para comercialização, para venda de produtos e mais produtos, que não usam os dados para vigilância das nossas vidas, né? E aí tem vários casos ali, tem desde redes como o Mastodon, que é uma espécie de microblog, tipo o Twitter, tem o Diaspora e o Friendica, que são redes sociais descentralizadas, né, que não tem tanta gente, certamente, como as redes privadas que a gente conhece, mas existem, né? Existem plataformas de vídeo, existe o GNU Social também, que é uma rede antiga de compartilhamento de mídia, tem a Funk Whale, que é uma rede de áudio e música, enfim, tem várias iniciativas aí que, por mais subterrâneas e pequenas que elas sejam, elas mostram que é possível construir dentro do mundo que a gente vive formas de hackear esse próprio mundo, né? E desde o aspecto de
construção de tecnologias mais próximas aos nossos valores éticos, como também de compartilhamento de informação, né? Porque todas essas redes, essas iniciativas que eu estou falando, trabalham com uma perspectiva que vem da cultura hacker e que é muito presente no software livre, na cultura livre, que é do compartilhamento de fato das informações, né? Que é o não ter problema em expor o bruto daquilo que é produzido, né? Em expor os dados, ter acesso ao conhecimento, ao código-fonte, seja de um software, como também pode ser de um texto, né? Eu acho que essas pequenas iniciativas aí, elas dão caminhos para como pode ser uma internet menos vigiada, menos dependente dessas grandes estruturas monopolistas que a gente vive hoje, assim. É claro que são pequenas, são poucas, mas existem, né? E mesmo nesse momento de ascensão e de proliferação de fascismos e de vários regimes de extrema-direita em vários lugares do planeta, a gente tem isso acontecendo, né? A gente tem aqui do nosso lado, na Argentina, na região de Córdoba e de Rosário, um monte de redes acontecendo. A gente tem, aqui em São Paulo, também tem diversas iniciativas hackers, diversos eventos que trabalham com esses momentos, com essas perspectivas. Então, eu acho que dá para... Eu sempre tento também trazer isso, assim, não apenas ficar com o diagnóstico, mas também de dizer que, olha, existem iniciativas legais acontecendo por aí. Vamos tentar fomentar elas, tentar se informar sobre elas para, quem sabe, aos poucos a gente conseguir modificar um pouco esse sistema tão proprietário, tão desafiador que nos coloca hoje, que é esse sistema que a gente comentou um pouco nessa mesa. Maravilha, maravilha, Leonardo. Bom, então a cultura hacker, de certa maneira, e o software livre, ela cria esse horizonte de possibilidades aí, né, para a gente ter uma internet que não seja às nossas custas, né, diretamente às custas daquilo que nós colocamos lá. Bom, Leonardo, eu quero te dizer que o Departamento de Filosofia, né, agradece muito a sua participação aqui, né? Estamos de portas abertas aqui para quando essa função toda da pandemia terminar, se você quiser vir revisitar o campus da UFSM aqui, na minha modesta opinião, um dos campos mais bonitos do Brasil, então que a gente possa conversar um pouco aqui debaixo dessas árvores aqui, e você está mais do que convidado para tão logo seja possível, né, dar um pulo aqui para a gente retomar essa conversa e continuar ela, ok? Te agradeço muito, encerramos aqui a nossa mesa e já indicando que hoje de noite tem mais, né? E fiquem bem, cuidem-se. Leonardo, muito obrigado, né? Deixa aí contigo. Obrigado, Eduardo. Obrigado aí pelo convite, foi ótimo, assim, a gente conversar, né? A gente se conhece de redes há um bom tempo, né? Bom saber agora a gente conhecendo um pouco mais, né? Dialogando um pouco, também com o Sérgio aí, que tem uma longa trajetória de militância, de ativismo na área da cultura hacker, do ciberativismo, né? Acho que é muito legal falar com o pessoal da filosofia aí que está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, assim. E certamente, assim que puder, eu vou passar aí no UFSM, porque eu estou com muita saudade também de minha família toda de Santa Maria e o campus, particularmente, eu gosto muito também. Acho que um dos mais bonitos, assim, tá páreo duro, mas é muito bonito mesmo e muito espaçoso, eu gosto bastante também. Obrigado, então, gente. Valeu. Muito bom. Muito bom. Até a próxima e bom final de evento para vocês aí. Até mais.